O que me faz pedir a tribuna livre nessa Casa de Lei é sobre um grave momento que está vivendo o Brasil. Não digo o Brasil como um todo, mas alguns segmentos políticos que ainda apostam no retrocesso e ainda apostam que não cabe ao Ministério Público fazer investigação de crimes. O que nós temos assistido no Congresso Nacional hoje é uma discussão inócua em relação à proposta de emenda constitucional número 37, ou seja, PEC 37. O que é a PEC 37? Proposta de emenda constitucional, estou repetindo. A PEC 37, da ida de um deputado federal chamado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, ela limita ou extingue o poder de investigação do Ministério Público. A Constituição de 1988, ela assegurou ao promotor de justiça o poder de investigar. Não só o poder de investigar, mas também o poder de propor ação penal. Essa PEC, na contramão da história, ela vem proibir que o promotor de justiça faça a investigação. Que essa investigação fique tão somente a par da Polícia Federal e da Polícia Civil. E, se nós observarmos o retrocesso, somente 3 países no mundo têm esse entendimento. Um é a Nigéria, outro é a Uganda e o outro eu acho que é a Guiné-Bissau. São países da África. Ao que me parece, não são os países que nós copiamos modelo econômico, muito menos copiamos o modelo institucional político. Enquanto a gente vê na Alemanha, enquanto a gente vê nos Estados Unidos, esses países autorizando ao promotor investigar, não só investigar, fazer determinados acordos de perdão, de inserção nas quadrilhas, de fiscalização efetiva das polícias, aqui no Brasil nós estamos caminhando para um retrocesso. Para que os senhores tenham ideia, existe hoje no Brasil, exatamente 240.642 pessoas presas por crimes contra o patrimônio. 240.642. Ou seja, por ladrão de galinha, por assaltante de banco, por ladrão de carro, este o promotor pode investigar, este o promotor pode tomar providência. Porém, quando chega os privilegiados, aqueles que deveriam nos representar, ou aqueles que detêm o poder econômico, não. Aí o promotor não pode investigar. Nessa hipótese, o promotor não pode investigar. Hoje, no nosso Congresso Nacional, existem diversos representantes que respondem à ação penal. E são esses representantes que vão votar se pode o Ministério Público ajuizar a ação contra eles ou não, ou se pode investigá-los, em virtude da PEC 37. No Brasil, existe uma figura do chamado foro privilegiado, ou seja, determinadas autoridades só podem ser processadas pelo Supremo Tribunal Federal.
E desde quando se instalou a República, em nenhum momento, a República foi de 1889, se eu não me falha a memória, não tivemos nenhum político preso, pertencente ao Congresso Nacional. Nenhum, eu disse. Talvez, no Mensalão, é aonde se gerou essa grande celeuma do Ministério Público ter poder de investigar. Meus amigos, só para os senhores terem uma noção, mês passado, no estado do Espírito Santo, foi feita a Operação Robusta, vereador Arlindo Lagaz. Essa operação consistia em apurar sonegação de café em vários municípios capixabas, de grandes empresários que estavam roubando do povo imposto que deveria ser revertido para a saúde, para a educação da população. Esses grandes empresários, numa investigação do Ministério Público e não da polícia, junto com a Receita, conseguiram elucidar essa quadrilha. Para os senhores terem ideia, o Espírito Santo, que é o maior produtor de café arábica, estava, tecnicamente, comprando café arábica do estado do Rio de Janeiro, que não produz um grão sequer. Um grão sequer. Ou seja, criaram firmas factoides para que o nosso café do estado do Espírito Santo fosse comprado pelo Rio de Janeiro, evitando assim o pagamento de tributos no estado do Espírito Santo. Essa operação, nós tivemos vários mandados de busca e apreensão e levaram a sonegação de impostos em mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais em apenas 3 anos. E o que a gente vê hoje com essa PEC 37, que se ela estivesse em vigor, o Ministério Público não poderia apurar sequer tal fato. Vou para mais próximo da gente. Vou me dirigir agora a Santa Maria de Jetibá, vereador Roberval. Em Santa Maria de Jetibá, nós ficamos com troca-troca de delegados e de promotores há muito tempo, que tem isso. E o que acontece? Uma descontinuidade das investigações. Por quê que não querem que o Ministério Público investigue? Porque nós possuímos inamovibilidade, ou seja, nós saímos só da comarca em situações especiais. Nem o governador, nem o presidente da República pode tirar um promotor da comarca quando ele é efetivo da comarca, como eu estou em Santa Leopoldina. E essa inamovibilidade é exatamente para proteger vocês, cidadãos. E eu me lembro e me recordo que aqui em Santa Maria, eu em audiências em Santa Maria, vereador Valdevino, quantas e quantas vezes em audiência, ouço os menores traficando, e aqui em Santa Maria hoje o tráfico está dominando, e na mesma hora peço mandado de busca e apreensão, peço que vá investigar, determina a notificação, determina a busca e apreensão, nos casos que me compete, determina a vinda do menor e dos pais à minha presença, para combater o crime com urgência, no momento que eu estou sabendo. E se existir essa PEC, se ela vier a ser aprovada, nada poderei fazer. Terei que esperar a boa vontade do senhor governador, nomear um delegado, o dia que ele achar que pode, o dia achar que deve, porque ficarei com as mãos algemadas. Não é só o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, junto com a Receita, outro
que eles também querem impedir a fiscalização, a Receita Federal e a Receita Estadual também não querem que investiguem. Por quê? Porque só sonega o grande. O pequeno, ele paga seus impostos. O servidor público paga seus impostos, mas o grande sonega. Os maiores desvios no Brasil não estão nas administrações públicas, como pensam alguns, não. Os maiores desvios do Brasil estão no Caixa 2, dos grandes empresários. Foi feita a Operação Boticão, em que eram juntados atestados e mais atestados junto a dentistas para fazer a sonegação de imposto de renda, que vinha gerar vocês, que iam ser os grandes beneficiados. O cidadão, novamente, o dinheiro público estava sendo surrupiado. E essa operação foi graças à Receita e graças ao Ministério Público. Apuramos também, e isso eu só estou falando no âmbito do Estado do Espírito Santo, vereador Luiz Orlando, somente no Estado do Espírito Santo. Apuramos também desmandos na região de Ibatiba, junto à Polícia Militar. Eu gostaria muito de ver, se pedisse ao Ministério Público de investigar, se as polícias chegariam no entendimento. E mais ainda, vamos adiantar mais ainda. Nesse Estado do Espírito Santo, houve um grande escândalo, em que vários juízes e desembargadores foram, inclusive, presos na Operação Naufrágio. E lá estava o Ministério Público denunciando, tomando providências, que se esperasse tão somente a Polícia Civil, ela não teria condições de fazer tal coisa. Por último, para nós avançarmos a discussão, tão próximo de nós, aqui em Santa Leopoldina, fizemos, juntamente com a Polícia Federal, a Operação Moeda de Troca, que levou ao afastamento do prefeito por corrupção, juntamente com servidores e empresários. Operação essa que somente no âmbito dos municípios investigados geraram uma economia por baixo de 28 milhões para os cofres públicos. Tal investigação atingiram ainda diversos municípios, tais como Viana, Presidente Kennedy, que depois surgiu a Operação Leoswald, graças àquilo que se foi apurado em Santa Leopoldina, surgiu a Operação Tsunami em Fundão, graças ao que foi apurado em Santa Leopoldina, e surgiu a Operação Em Nome do Filho, na Serra, graças ao que foi apurado em Santa Leopoldina. A quem interessa calar o Ministério Público? Somente alguns poderosos que fazem do Estado, que fazem do poder público uma mera barganha. Já dizia um escritor chamado Raimundo Faoro, com um livro famoso, Os Donos do Poder, em que o Brasil burocrático, uma meia dúzia, vem se perpetuando no poder para se sustentar e as suas mazelas sociais, e fazer gerar as suas mazelas sociais. O momento é um momento de grande reflexão, do retrocesso que vai significar uma PEC dessa natureza. De quanto estaremos andando para trás se o Ministério Público perder a capacidade de investigar. É lógico, não nego que há excessos. Há excessos. Há Ministério Público que comete equívocos, que denuncia pelos jornais. É verdade. Pode ser até que tenha poucas provas e faz falando e depois o Poder Judiciário absolve. É verdade.
Então, que se regulamente a forma de apurar, mas não se mate a galinha de ovos de ouro, porque se o Brasil avançou no mensalão, se o Brasil avançou no combate à corrupção, é inegável o papel que o Ministério Público, vereadora Selene, teve até este momento. É inegável. Quero dizer que nós não estamos sozinhos nessa briga. Porque hoje nós assistimos o seguinte: aqueles que são o governo, que estão no poder, que possuem cargos eletivos como vocês, como os senhores vereador Jean, vereador Emilson, talvez ache interessante não ter o Ministério Público. Pode alguém passar assim e pensar, quando se é governo, um promotor, desculpa a expressão, um promotor atuante, enche o saco. Está aí o doutor Luiz Mil, que não me deixa mentir, perturba. Está aí o prefeito, que não me deixa mentir. Toda semana, eu duvido que o prefeito não receba um ofício meu, pedindo explicações disso, o prefeito, ou explicações. O Hilário, coitado, já chegou quase a fazer uma secretaria só para responder ao promotor. Porque, se vocês possuem, vereadores, a demanda social dos eleitores de vocês, eu possuo a demanda política judicial. Que demanda é essa? É a última voz. É aquele que é procurado pelo cidadão, que vai lá no Ministério Público para exigir isso que eu estou vendo aqui, que tem um lugar para o cadeirante passar. Está lá, ó, improvisado. Mas não providencia não para ver se não recebe um ofício do promotor, pedindo que providencie. Quantos e quantos são que vão ao Ministério Público porque encontra um idoso abandonado, e vereadores aqui já me denunciaram isso, e prontamente o Ministério Público toma providência. Quantos e quantos precisa de uma internação e o Ministério Público prontamente toma providência. E se tirar esse poder de coação do Ministério Público, ou se toma providência ou vai responder por omissão, está se tirando as nossas prerrogativas que no fundo interessam a vocês. Eu digo, quando se é governo, delegado Tadeu, o promotor não é interessante. Mas quando se é oposição, vou denunciar isso ao promotor, porque lá providências serão tomadas. Quantos e quantos só encontra no Ministério Público respaldo para suas denúncias, acolhimento das suas denúncias, apuração das suas denúncias, porque o Ministério Público, ele é isento. E nem ex-governador escapa. Aqui no estado do Espírito Santo, ex-governador forte responde porque não fez um posto fiscal. Fez um posto fiscal e depois falou que não precisava e gastou dinheiro público. Dinheiro que é nosso. Dinheiro que é nosso. E o Ministério Público não deixou por menos. Mandou apurar e apurou. Com isenção, com equilíbrio, doa a quem doer. Então nós temos observado que nós não estamos sozinhos nessa briga. O senador Ricardo Ferraz Hilário, ele disse o seguinte, citando Caetano Veloso, que em relação à PEC, é discutir o avesso do avesso do avesso, de tão absurdo que é. E ele dizia, sou otimista em relação à não aprovação dessa emenda constitucional, já que o ambiente no Senado é muito favorável a rejeitá-la. O Brasil possui tratados internacionais e estamos comprometidos com a autonomia e competência do Ministério Público em investigar. Penalizar uma instituição como essa seria um desastroso equívoco. Não seria um desastroso equívoco. Seria acabar com o próprio nome diz, com o Ministério Público. Tem o Ministério da Fazenda, tem a Educação e tem o Ministério Público, que é para vocês.
O deputado Lelo Coimbra também diz que é um absurdo tentar apequenar o Ministério Público. É preciso, isso diz o deputado Lelo, é preciso que todos se manifestem contra esse tipo de atitude que beneficia um grupo que tem interesses escusos. Senhores vereadores, se os senhores fizeram enquete, viu, vereador Daí, com a população de Santa Maria, ou com a população de qualquer município do Brasil, eles vão defender o fechamento da Câmara de Vereadores e do Congresso Nacional. Vão defender. Principalmente se houver um ou outro com um escândalo na época. Eles defendem. Fala que na época dos militares que era melhor. Eu sempre respondo a esses ignorantes, e não tem outro termo, é ignorante mesmo, o seguinte: mal com os políticos, pior sem eles. Somente quem viveu na ditadura militar e se opôs, e eu com 15 anos, participei das diretas já, fui para a Praça 8 com medo de apanhar, fui para a Praça 8, com medo de apanhar, e meus pais não sabiam que eu estava lá protestando contra a ditadura militar. Fui escondido dos meus pais, vereador Adilson, porque se os meus pais soubessem, eu apanhava em casa, né? Eu era dia da ditadura militar, eu era em casa. Então eu preferia correr o risco, mas fui lá protestar contra a ditadura, porque a democracia é isso. Democracia é isso. E hoje, a gente vê no Congresso Nacional uma agenda com tantos problemas a serem resolvidos no Brasil, uma agenda dessa natureza no Congresso Nacional. É por isso, quando você pergunta a determinados radicais, para que o Congresso? Fica discutindo matérias de menor importância. Mas que bom que tem um Congresso para decidir. Que bom que tem um Congresso para discutir. Porque senão ficaria na cabeça de meia dúzia de militares. Na verdade, o deputado César Conago também, eu estou citando esses nomes para dizer que tem pessoas sensatas no Estado do Espírito Santo. Tem pessoas da classe política, muitas vezes até injustiçada pelo Ministério Público. Tem também, não vamos negar isso. Muitas vezes injustiçada, que defende o poder de investigação do Ministério Público, porque não querem cair numa investigação da Polícia Civil, que muitas vezes, nós sabemos disso, não vamos ser inocentes, tem um chefe maior, que é o chefe do Executivo. Todo delegado possui um chefe, que é o chefe, que quem nomeia é o chefe do Executivo. O Ministério Público, ele é autônomo. O Ministério Público, aqui em Santa Leopoldina, aqui em Santa Maria de Itibá, ele é autônomo. Nem o Procurador-Geral pode tomar um inquérito do promotor de justiça. Não pode. Não vou dizer que não tenta, não. Mas não pode. Eu nunca dei. Eu enfrento a pressão. Agora, um delegado de polícia, chefe, se acordar de mau humor e falar que vai tomar um inquérito do delegado Tadeu, ele toma e leva. Aliás, já tomaram 2 daqui de Santa Maria. Um fui eu que pedi para levar, porque estava demorando demais as investigações. E nem isso eu poderei fazer. Sobre o homicídio que houve aqui, quem passa ali pela Vila dos Italianos, o negócio está enrolado lá, não sai nunca. Eu mesmo peguei o inquérito e fui no chefe e disse: vocês tomam providência, pelo amor de Deus. Vamos logo com isso. Nem isso eu poderia fazer se essa PEC estivesse em vigor. Senhores, eu disse que alguns países não são a favor que são a favor de limitar a investigação do Ministério Público. Eu errei. Os países são Indonésia, Quênia e Uganda. E aqui no Brasil, nós estamos vendo que os setores públicos que deveriam combater a violência estão trabalhando de maneira
disforme e de maneira não cognitiva, nem de maneira que não interagem entre eles. Vou dar um exemplo. A polícia militar e a polícia civil não há um órgão de junção de informações. Quantas e quantas vezes você sabe que a polícia civil tem uma informação de uma maneira e a polícia militar tem outra, não se interage. Não se interage, não há interação também com o Ministério Público. E daí nós vemos que para combater a segurança, se inventa polícias e mais polícias. No Brasil nós temos Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, P2, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Marítima, Polícia do Exército, Polícia da Aeronáutica, Polícia da Marinha. Tem também Guarda Municipal e, por último, Vigilante de Banco. Ou seja, nós temos uma raça de polícia e a violência não para de aumentar. E os desvios públicos não param de aumentar. E quando se tem um órgão, como o Ministério Público, que começa a atingir a veia da corrupção nesse país, a veia dos desvios públicos, esse não pode investigar, não. Está dando muito trabalho. Está dando muito trabalho. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, essa PEC, ela está andando. Ela quer continuar dizendo que o Brasil é o país da impunidade. Vários projetos de leis querem tirar o poder do Ministério Público de falar. Eu mesmo respondo um procedimento em Brasília, no CNMP, com muito orgulho eu respondo, porque subi à tribuna da Câmara, em Santa Leopoldina, e falei da corrupção. E o ex-prefeito, afastado por corrupção, me representou. Estou eu em Brasília respondendo a processo, porque falei de corrupção. Não querem que a gente fale de corrupção. Não querem. Só que eu vou continuar falando. A não ser que venha a PEC 37 que me proíba. Porque até a lei da mordaça, eles tentam passar em Brasília. Lei da mordaça, isso mesmo. A gente não poderá falar dos processos em que a gente atua. O advogado pode. O advogado poderá, mas o promotor não poderá. Ou seja, a balança... Para você ter ideia, hoje, no júri, eu não posso ler determinados documentos, só aqueles que o juiz falou. Ou seja, fica quieto aí que vocês estão incomodando demais. Não só isso. Existem outros projetos de leis que dizem o seguinte, que se eu processar um político, ladrão de galinha não, e eu não provar, eu tenho que pagar. Ou seja, das duas, uma, eu não vou fazer mais nada, ou eu vou ter que botar um revólver na cabeça do juiz, eu condeno de qualquer maneira. Esquece que o promotor é promotor de justiça. E se lá na frente a gente verificar que se comete uma injustiça, nós temos o dever de pedir absolvição. Dever. E a parte não pensa nos ver como inimigos, somente como inimigos. Ora, o Ministério Público, eu estou lendo algumas coisas aqui, para não cometer injustiça e não falar besteira. O Ministério Público, ele é condutor da investigação na Alemanha desde 1975. Desde 1975. Em Portugal, desde 1988. Na Itália, desde 1989. E no Brasil, desde 1988, com a Constituição, que botou o promotor de mero enfeite, de assessor do juiz, para ser efetivamente aquilo que ele é, um defensor do povo, um defensor de vocês. Meus amigos, só tem
duas coisas que o Brasil possui, de diferente. Primeiro é o pé de jabuticaba. Só tem no Brasil, sabia disso? Só tem no Brasil. Segundo é os pés de curupira. Só no Brasil que tem essa fantasia do curupira e do saci pererê. E a terceira vai ser a PEC 37, que vai ser só no Brasil que a gente vai ver esse retrocesso, esse desmando que vai prejudicar a todos aqueles que querem um país que avança. Senhores, hoje estão no poder. Amanhã pode ser que vocês vão para a oposição, tentam conquistar o poder. E pode ser que vocês estejam acompanhando diversos desmandos administrativos. Vocês não vão ter o Ministério para poder bater na porta, não. Vocês vão ter que ir lá no delegado, se tiver, se o governador indicar. E é engraçado como você vê a pressão sobre os delegados, que não possuem as nossas prerrogativas, na própria Operação Derrama, que se teve esses dias. O secretário de Segurança saiu do governo alegando que não ia deixar perseguir seus policiais. Falou isso, textualmente. Quem sabe ler um pingo é letra. Está lá. No Ministério Público, isso não aconteceria, porque ele é autônomo, ele é indivisível, ele possui prerrogativas. Na verdade, eu quero dizer o seguinte: façamos essa reflexão. Quem esteve à frente dos grandes desbaratamentos das quadrilhas do erário público nesse país após 88? Quem esteve à frente? Quem foi que desbaratou essas quadrilhas? Quem foi que desbaratou o mensalão? E por último, para dizer aos senhores como nós estamos atrasados, somente, e está o delegado Tadeu aqui que não me deixa mentir, 3% dos homicídios, 3%, são elucidados pela Polícia Civil. Ora, no Brasil eu estou falando dado concreto. Se 3% dos homicídios são elucidados no Brasil, imagina se nós não podemos investigar crimes de corrupção, quantos por cento serão elucidados? Quantos por cento serão elucidados? Quantos? Porque agora que nós estamos aprendendo e ter o know-how de elucidar os crimes de corrupção, aí querem impedir o Ministério Público, que é autônomo, de se fazer essa investigação, Mazinho. Meus amigos, o que nós sabemos é o seguinte: senhores vereadores, agora é um momento de lucidez, é um momento que a sociedade civil precisa acordar. Qual a sociedade que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos? Qual a sociedade em que vocês, vereadores, querem lutar? Muitos de vocês já se sentiram injustiçados com a ação do Ministério Público. Eu sei disso, em relação até às diárias. Eu sei disso. Mas muitos de vocês também sabem que nem todos têm o mesmo zelo e a mesma preocupação com o dinheiro público, que deveria se separar o joio do trigo, e isso eu faço a concordância. Quero terminar dizendo o seguinte: que nossos vigaristas, nossos pilantras, eles não são diferentes, nossos ladrões do erário, eles não são diferentes dos ladrões do erário nos Estados Unidos, da Alemanha,
de Portugal, da Holanda. A diferença é que lá não há impunidade. Nós assistimos um atentado nos Estados Unidos que menos de 48 horas, a polícia americana prendeu aqueles meninos que estavam, e matou aqueles meninos que jogaram a bomba na corrida de Boston, na maratona. Se passar a PEC 37, se chegar um menino daquele que botar uma bomba aqui e eu ouvi-lo, é capaz do Poder Judiciário declarar nula a investigação, porque o Ministério Público iniciou a investigação. Eu estou exagerando para mostrar a vocês o quanto é ridículo. Enquanto nos Estados Unidos se colocou câmera e foi na televisão e pediu à população para ajudar a identificar aqueles que causaram um mal identificável à população, aqui no Brasil querem que o Ministério Público feche os seus olhos para os desmandos. Senhores, não vou me alongar mais, me colocar à disposição para qualquer dos esclarecimentos e agradecer a todos vocês pela vinda dessa Câmara. Eu estou vendo essa Câmara cheia, com vários representantes da sociedade civil, agradecendo aos senhores vereadores, em especial ao Mazinho, viu, Mazinho, que convidou as lideranças, ao nosso delegado, ao nosso prefeito, que está aqui com a gente nessa luta contra a PEC 37. Eu não poderia deixar de falar no assunto e colocar os senhores vereadores, a sociedade civil que me escuta, a você, cidadão da Rádio Pomerana que me escuta, dizer que o advogado de vocês, que é o Ministério Público, está correndo um grave risco de perder prerrogativa para defendê-los. E isso os fragiliza. Pior com a gente, pior com os políticos, muito pior sem a gente e sem os políticos. Podemos exagerar, repito, mas bem intencionados e acertando mais do que errando, sem dúvida nenhuma. Meu muito obrigado a todos, muito obrigado, vereador Mazinho, me coloco à disposição de todos. Promotor, eu quero aproveitar essa oportunidade, congratulo-me com Vossa Excelência pela brilhante manifestação com os esclarecimentos que motivam o repúdio da PEC 37/2011, que pretende excluir a competência do Ministério Público o poder de investigar. Como Vossa Excelência aqui mesmo relatou, todos nós brasileiros temos assistido ao longo desses anos o importante trabalho investigativo que tem sido realizado pelo Ministério Público, tanto no âmbito estadual quanto no federal, desbaratando organizações criminosas, poderosas, que não têm limite em suas ambições, levando seus autores às barras dos tribunais. Certamente, a atração do Ministério Público no exercício da função investigatória, que lhe conferiu no artigo 129 do inciso 3º da Constituição Federal, para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, desagrada com certeza muitas pessoas, que preferem e entendem que tais tarefas deveriam ter atribuídas tão somente às polícias civis e federais. Mas eu gostaria de dizer que conscientemente, como cidadão e como vereador em cumprimento do meu 4º mandato, manifesto o meu inteiro apoio ao Ministério Público, formulando votos que a PEC 37/2011 seja rejeitada pelo Congresso Nacional. E para finalizar, promotor, finalmente eu parabenizo Vossa Excelência pelo excelente trabalho realizado pelo Ministério Público em Santa Maria de Etibá, mesmo enfrentando todas as dificuldades, sem a titularidade do cargo nesta comarca, mas com competência estendida à comarca de Santa Leopoldina. Eu quero pedir e vou convidar que todos os vereadores que compõem esse poder legislativo, para que nós possamos aprovar aqui nesta casa uma moção de repúdio referente a essa PEC e que assim que ela for aprovada, que ela seja encaminhada ao Congresso Nacional para que os nossos representantes
do Estado do Espírito Santo e a quem interessar, tome conhecimento dessa moção de repúdio em referência a essa PEC. Parabéns, promotor de justiça, Dr. Jefferson Valente Muniz. Se me permite, Adilson Espíndola, gostaria de já declarar meu apoio à moção de repúdio, eu também iria fazê-lo, né, onde convido os 13 vereadores aqui presentes, a nós todos os 13 assinarmos essa moção de repúdio, encaminharmos a todos os nossos deputados federais, a todos os nossos senadores e a presidenta da República, né? E poderíamos também mandar aos deputados estaduais, né, para fortalecer, para que eles entrem também nesse movimento, né? Realmente, o Brasil ainda não está preparado para abrir mão de suas forças no sentido de criar o país que nós desejamos. Nós ainda não temos maturidade, nós ainda não respeitamos uns aos outros, como países um pouco mais evoluídos o têm. A gente não tem, então, ainda essa liberdade de estarmos tirando forças no sentido de criar uma noção de país, de respeito ao erário público, de respeito um cidadão com outro, do governo com a população. Eu acho que ainda não estamos preparados, né? Não que a Polícia Civil e a Federal não façam seu papel decentemente, o fazem. Aqui eu parabenizo, né, sei das dificuldades que os tem para fazê-los também no seu dia a dia, mas o Ministério Público, ele realmente tem uma voz aí complementar, eu diria, né, assessora as duas polícias, no sentido de estar colaborando para que a gente consiga cada vez mais tirar esses grandes desmandos da nação, para que a gente consiga aí ter uma sensação dentro do país de que se está se fazendo justiça, né? Para que essa sensação de impunidade que a população diz sentir, para que então a gente não tire mais um apoio a essa sensação da comunidade. Então eu e nosso presidente Mazinho Tom, realmente a gente solicita que a mesa encaminhe junto a todos os demais vereadores essa moção de repúdio e talvez até, aproveitando a palavra do promotor Jefferson, realmente como sugestão, ao invés de essa PEC acontecer, que realmente se regulamente a forma, né, de investigação. Eu acho que ela ainda, talvez poderia ser feito algo nesse sentido, né, de ordenar e dizer por A mais B, em artigos, em leis, como é que poderia se dar essa investigação perante o Ministério Público. Como própria sugestão do Ministério Público, eu acho que poderíamos endossar isso aí. Eu queria só acrescentar, nobre colega vereador, dizer a Vossa Excelência que pedir ao ilustre presidente para que nós já possamos votar na próxima sessão essa moção de repúdio, que tome a casa todas as devidas providências, para que na próxima sessão, o mais rápido possível, nós já possamos, porque a gente sabe todo o trâmite, mas que a gente possa já votar na próxima sessão essa moção de repúdio. Muito obrigado. A gente vai, promotor de justiça, doutor Jefferson, a gente vai dar início a essa moção de repúdio para poder adiantar, para poder enviar para todos os deputados e até para a nossa presidente da República, para poder não ficar nessa situação, talvez, de acontecer isso, dessa explicação que o senhor disse aqui nessa casa. E eu desejo, promotor, que todos os nossos promotores do Estado do Espírito Santo e do Brasil tomem essa iniciativa que Vossa Excelência tomou. A sua fala aqui hoje nessa casa foi muito importante, não só para nós aqui, autoridades aqui constituídas no nosso município, mas para todas aquelas pessoas que nos ouviram através da Rádio Pomerana FM, bem como os nossos internautas que nos acompanham ao vivo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês novamente, aos vereadores, vereador Clóvis, ao vereador Daí, enfim, a todos os vereadores que aqui se fizeram presente, presença maciça. E dizer, senhor vereador Roberval e senhor vereador Adilson, outra coisa eu não esperava dos senhores que não fosse uma atitude tão grandiosa como essa. Na verdade, eu acompanho Santa Maria de Jetibá e adotei essa terra como minha também.
E eu vejo Santa Maria de Jetibá hoje com um crescimento econômico, social, muito grande. E estou vendo também que os senhores edis, senhores vereadores de Santa Maria, têm feito esse acompanhamento, têm evoluído junto com a cidade. A gente percebe os senhores edis comprometidos com Santa Maria. E hoje não é minha surpresa, não foi surpresa nenhuma. Eu já esperava uma atitude como essa, porque os senhores sabem que hoje vocês são governos, mas amanhã pode estar na oposição. E é melhor ter um Ministério Público que, como disse Roberval, precisa de alguns ajustes? Inegável. Como vai ser o controle da atividade policial que está na Constituição, que até hoje nós não fazemos? Precisa ser feito. De que maneira? Né? E a gente vê essa evolução acontecendo. Então, vocês estão de parabéns. Eu espero que essa PEC, que essa moção de repúdio, seja uma aprovação unânime dos senhores vereadores, viu, Arlindo? Senhores todos vereadores, e que remetam para os demais pares de demais vereadores e para Brasília. E vou pedir que coloque à disposição essa fala dos senhores, bem como a minha fala, para que eu possa colocá-la à disposição do site nacional e estadual do Ministério Público, mostrando que Santa Maria não tem medo do Ministério Público, que Santa Maria não tem medo da investigação, que só tem medo da investigação os bandidos. Muito obrigado a todos.